Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Saneamento Básico e Recursos Hídricos, Direitos e Responsabilidades. O tema de nossa aula de hoje trata da importância das agências reguladoras. Eu sou Carlos Roberto de Oliveira, sou aqui o monitor e vou acompanhar as senhoras e os senhores nas próximas aulas, nas aulas sequentes. Aqui, muito brevemente, apresentando o meu currículo, eu sou advogado, tenho formação jurídica específica na área de regulação, tenho doutorado e mestrado pela Faculdade da USP, um pós-doutorado que cursei em Direito Administrativo na Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo, e atuo como secretário executivo da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e Institucionais da Associação Brasileira de Agências de Regulação, a ABAR. Participo também como pesquisador do Centro de Estudos de Regulação e Governança dos Serviços Públicos e sou diretor da Agência Reguladora Ares PCJ, no interior do estado de São Paulo. Nosso tema de hoje, que trata da importância das agências reguladoras, eu trago alguns conceitos básicos para que a gente possa compreender um pouco sobre os reflexos da regulação e a sua importância. Tratando aqui objetivamente, do nosso tema sobre a importância das agências reguladoras, eu gostaria de tratar nessa nossa primeira abordagem sobre a inserção da regulação dentro do Brasil. E aqui no nosso slide eu trago até como primeiro tópico que a regulação brasileira é extremamente recente quando comparado com outros mercados regulados de outros países. Para dizer que a regulação é bastante nova no Brasil, é uma experiência que ela data de pouco tempo, ela inicia depois da Constituição de 1988, nesse novo conceito que se pensou de regulação de mercados. Como eu trago aqui no segundo tópico do nosso slide, o modelo brasileiro de agências, ou modelo de agencificação, ele decorre da reforma administrativa que ocorreu no Brasil em 1995, sob orientação do ministro à época Bresser Pereira, e tinha como pano de fundo o esforço por uma transferência de prestação de serviços públicos do Estado para a iniciativa privada. Então, a ideia inicial, quando se pensou em criação de agências reguladoras no Brasil, nós tínhamos como premissa o Estado, que tinha muitas funções de prestação de serviço, serviços que eram prestados pelo próprio Estado, na modalidade principalmente de entidades estatais, e nós tínhamos uma participação muito intensa do Estado nessas prestações de serviço. Então, em 1995, com essa ideia da reforma administrativa, uma das grandes premissas foi que tivéssemos uma menor participação do Estado na prestação de serviço. Então, em processos de privatização, de desestatização e até de concessão de serviços públicos, e fazendo com que o Estado deixasse de prestar o serviço e automaticamente, deixando o serviço para o privado, que reservasse para o poder público a regulação desses mercados. Então, como eu trago, inclusive, no final do segundo tópico, a ideia era que a transferência da prestação de serviços públicos do Estado para a iniciativa privada, reservando a regulação dos mercados para os entes da federação. Então, o propósito desse modelo de agencificação foi o propósito básico de que nós teríamos um Estado mínimo, ou seja, o Estado, pensando União Federal, pensando também os estados e também os municípios, prestando menos serviços públicos, entregando esses serviços públicos para a iniciativa privada, e a iniciativa privada, uma vez que detentora dessa exploração de atividade econômica, seria fiscalizada e regulada pelo Estado. Então, esse foi o modelo de agencificação que se pensou no Brasil e que ele teve esse primeiro impulso em 1995. E a ideia da criação das agências, esse modelo de agencificação, tem um modelo basicamente econômico. Essa ideia de criação de uma agência para fiscalizar serviços públicos prestados pelo privado, é um modelo que tem bases econômicas. Mas aqui, quando eu disse inicialmente que no Brasil a regulação ainda é muito recente, eu tenho que destacar aqui que as coisas são diferentes quando eu olho para o plano internacional. Quando olhamos para os Estados Unidos e olhamos países da Europa, nós temos regulações que já remontam a quase 100 anos.
né? Então, o Brasil começa e inaugura esse modelo, né, a partir de 1995 com a reforma administrativa, mas muito espelhado e olhando para outros países, principalmente Estados Unidos e também Europa, que tem muitas décadas de regulação. E olhando para esses países que já têm muita experiência em modelos regulatórios, eu trago aqui no terceiro tópico do nosso slide, né, que uma das principais bases teóricas desse modelo de regulação, né, é entender o conceito da teoria econômica neoclássica. Né? E a teoria econômica neoclássica, né, ela fala muito sobre a questão de falhas de mercado e ela relaciona a necessária intervenção e regulação econômica, né, para que essas falhas de mercado não existam. Ou seja, a ideia de falha de mercado é dizer que não existe uma concorrência perfeita, que não dá para deixar que os mercados se autorregulem, né, e que a competição entre os privados seja uma competição perfeita. Então, temos até um teórico economista, que é o Richard Posner, que traz a teoria econômica neoclássica para dizer, olha, não dá para deixar que o mercado se autorregule, não dá para deixar, né, a própria vontade dos mercados, dos concorrentes, para que o usuário, né, o próprio consumidor tenha uma concorrência perfeita. É importantíssimo que eu tenha, né, uma participação do Estado, fiscalizando a qualidade desses serviços e também normatizando, colocando regras para que esse mercado tenha uma boa abrangência. Como eu disse aqui para as senhoras e para os senhores, né, essa ideia de agencificação que remonta à década de 90 no Brasil, nós tivemos aqui, né, uma experiência em vários setores. Né, mas a primeira agência brasileira a ser criada foi a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, né, com a Lei 9.427 de 1996, como eu trago aqui no primeiro tópico do slide para as senhoras e para os senhores. Então, pensamos esse modelo de deixar o Estado de prestar serviço, entregando o serviço para a iniciativa privada mediante concessão, com a reserva da fiscalização e regulação para o Estado. Então, em 1996, com essa ideia de concessão dos serviços elétricos no Brasil, nós tivemos a atuação de muitos entes privados nessas concessões e tivemos a criação da ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, para a fiscalização desses serviços. Então, em 1996, nós inauguramos esse modelo de agencificação no Brasil e, a partir de então, outros setores regulados passaram a ter agências reguladoras também. Tanto é que eu trago aqui no slide, na sequência para os senhores, para dizer que depois da criação da ANEEL, nós tivemos outras 10 agências federais que foram criadas. Então, muitos setores que até então nós não tínhamos regulação, como telecomunicações, com a Anatel, petróleo, com a Agência Nacional de Petróleos, ANP, aviação civil, com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, regulação de recursos hídricos, como já vimos bastante aqui no nosso curso, né, que foi delegada para a Agência Nacional de Águas, que a partir de 2020 assume também funções de saneamento básico e passa a se chamar Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. E dessa forma nós tivemos então 11 agências reguladoras que foram constituídas, a última delas no ano de 2017, com a Agência Nacional de Mineração, a ANM, que foi instituída depois dos problemas que nós tivemos com a fiscalização, né, decorrente de barragens lá no estado de Minas Gerais. Então, aqui a ideia que nós tivemos é que vários setores da economia deixaram de ter uma atuação exclusiva e intensa do próprio poder público como prestador de serviço, e passamos a ter a iniciativa privada tomando a frente, executando atividades, inclusive cobrando tarifas, cobrando pelo serviço dos usuários, e ao Estado ficou delegada a função de regular, ou seja, de criar normas, de criar regras e de fiscalizar se esses serviços são de boa qualidade ou não. Então, aqui, a ideia de importância das agências reguladoras, ela se consolida, ela se toma forma como um ponto bastante relevante, já que nós temos, de um lado, a iniciativa privada, em muitas das vezes nós temos mercados com monopólios, ou seja, monopólio é aquele conceito onde um único prestador explora uma atividade e um serviço sem que haja concorrência de mercado. Então, diante desse modelo do privado explorando atividade comercial, uma atividade empresarial, uma atividade de serviços públicos, né, nós reservamos para o poder público essa fiscalização.
notadamente onde eu tenho, né, monopólios, essa agência reguladora se faz ainda mais importante, já que essa agência reguladora, ela define critérios para a qualidade do serviço e também estabelece e define o valor das tarifas, dos preços públicos que são cobrados. Então, a agência reguladora, nesse modelo de prestação de serviço, principalmente onde eu tenho monopólios, ou seja, não tenho concorrência de mercado, se faz ainda mais fundamental. Além desse critério aqui que foi pensado, né, de novos mercados a serem regulados, e aí cada agência reguladora foi criada de acordo com as características dos serviços que são prestados, foram criados ao tempo dos modelos de desestatização, privatização ou de concessão. Então nós tivemos essas 11 agências reguladoras por 11 leis federais diferentes. Acontece que nós aqui tínhamos alguns questionamentos, né, sobre a necessidade de uma padronização de alguns critérios, né, de aspectos regulatórios de governança, de estrutura dessas agências, de composição de diretoria, de atividades que eram desenvolvidas, e isso demandava uma certa padronização. E essa necessidade de padronização ela foi bastante compreendida, né, e nós tivemos aqui o trâmite de uma legislação federal, e eu trago aqui no último tópico desse slide para as senhoras e para os senhores, né, que olhando para essa padronização mínima de atuação, que a gente chama de estrutura de governança, né, no âmbito federal, nós tivemos a edição da Lei 13.848 de 2019, que é chamada de Lei das Agências Federais. E nessa lei, né, nós tivemos a definição de regras alinhadas com a regulação estrangeira e também olhando com olhares aqui da OCDE, né, já que o Brasil é um país pleiteante de integrar o grupo dos países ricos da OCDE e que tem boas práticas de regulação. Então, a ideia aqui, com a Lei 13.848, foi de se trazer aqui algumas regras alinhadas com regulações estrangeiras, principalmente em aspectos de segurança jurídica e padronização. Ou seja, em termos de estrutura, todas as agências reguladoras têm um patamar bastante parecido, com duração de mandato, com equipes técnicas, com atividades a serem desenvolvidas e até mesmo com relatórios e padrões de fiscalização. Então, essa lei federal, ela traz um pouco de padronização para que essas 11 agências reguladoras federais possam ter um mínimo, né, de padronização. Então, esse aqui foi um marco bastante relevante para que a gente possa conhecer um pouco mais da regulação e para que a gente possa ter também uma padronização bastante interessante. Aqui, como uma bibliografia a ser indicada para aqueles que queiram conhecer um pouco mais sobre o assunto, para aqueles estudiosos, senhoras e senhores que aqui nos acompanham, eu trago aqui, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tem vários artigos e estudos relacionados com a regulação, mas aqui eu indico um que fala sobre a reforma do Estado, né, no Brasil, essas trajetórias, inovações e também os desafios. Então, fica aqui o convite para que vocês façam aqui uma leitura sobre esse capítulo, que aqui é nominado de As Agências Reguladoras Brasileiras no Século XXI, né? Então, esse enraizamento institucional e as características organizacionais em perspectiva comparada. Então, vale bastante a pena acompanhar um pouco mais, se aprofundar sobre esse assunto, e esse é um artigo que está disponível na internet, com download free, não existe nenhum custo para se acessar, e é uma oportunidade para que vocês possam se aprofundar um pouco mais sobre o tema. Lembrando sempre que a regulação no Brasil é bastante recente, estamos em um processo crescente de aprimoramento, de novas técnicas, de fortalecimento das agências reguladoras. Ainda temos, né, um momento de passagem ainda de muitas decisões que eram políticas para decisões técnicas formada por corpos técnicos de agências reguladoras, e isso traz para o Brasil um novo patamar de estabilidade jurídica e também regulatória. Então, ao contrário de outros países que já têm regulações muito consolidadas, o Brasil está em um trilhar de uma regulação sólida ainda, né? E as legislações que nós tivemos com a criação das agências, com a norma 13.848, que traz uma padronização mínima, e os esforços que nós temos, principalmente nos trabalhos junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, aos Tribunais de Contas dos Estados, ao Ministério Público e à própria compreensão do Poder Judiciário, tem muito fortalecido o papel das agências reguladoras. Então, fica aqui o convite, não só para esse artigo, mas que as senhoras e os senhores também possam
se aprofundar mais nesse assunto e conhecer um pouco mais da regulação. Já que a regulação, em uma perspectiva bastante técnica, né, ela traz uma relação muito próxima de defesa dos direitos do usuário para que eu tenha um serviço adequado e tenha tarifas módicas, né? Então, eu sou Carlos Roberto Oliveira, esse foi o meu primeiro vídeo de uma sequência de vários que aqui estão, e espero as senhoras e os senhores no próximo vídeo. Até mais e até lá. Tchau.